dar início à nossa terceira aula de memorização. Curso avançado de memorização. Vamos lá. Nós aprendemos na aula passada sobre observação. Agora nós vamos aprender sobre associação. Nós aprendemos atenção, observação, agora nós vamos na aula 3 sobre associação. Vamos aprender a associar. Só se consegue lembrar de alguma coisa que tenha sido observada antes. Isso é fato. Nós só conseguimos lembrar de alguma coisa quando nós observamos antes. Depois é preciso associá-la na mente e algo que já conhecemos e de que temos, que nos lembramos. No que diz respeito à memória, a associação consiste simplesmente em duas ou mais observações, ligadas umas às outras. Quando conseguimos lembrar de algo, isso se deve ao fato de que, inconscientemente, o associamos a outro fato qualquer. Você já deve ter visto ou ouvido algo que o fez estalar os dedos e dizer: "Isso me lembra". Então você se lembrou de alguém, de um fato ou de algum assunto. O que você viu ou ouviu pode não ter relação alguma com aquilo que se lembrou. Contudo, os dois fatos estavam ligados na sua mente. Você é capaz de fazer de memória um desenho que se pareça com o mapa da Inglaterra, da China ou do Japão? Da Inglaterra até pode ser. Mas se você conhecer a frase do grande poeta brasileiro Castro Alves ao dizer: "A Inglaterra é um navio que Deus na Mancha ancorou", se observar bem, poderá ligar rudimentarmente a figura do mapa daquele país, as linhas de contorno de um navio. Mas e quanto à China ou Japão, que é formado por um amaranhado de ilhas? Aí fica difícil, não é? Mas se mencionarmos a Itália, você e 95% das pessoas dirão por associação que lembra a figura de uma bota. Alguma vez você ouviu dizer ou observou que o contorno do mapa da Itália se assemelha a uma bota? O fato novo, o mapa da Itália, foi associado ao fato conhecido, a bota. A simples associação consciente ajuda facilmente a memorizar informações abstratas conforme o exemplo que acabamos de dar. Através de sistemas e métodos, vamos mostrar como associar os princípios e ideias de associações conscientes para memorizar nomes, rostos, objetos, fatos, números, ideias, textos, etc. Vamos agora a mais um rápido teste ligado à observação e associação. Vamos lá. Preste bastante atenção. Você está dirigindo um ônibus que leva 50 pessoas. No primeiro ponto, 10 pessoas sobem e descem 17. No ponto seguinte, 5 pessoas entram e saem 10. Nas duas próximas paradas, desce 5 passageiros de cada vez, entrando 3 em uma e nenhum na outra. O motor do ônibus começa a falhar e ele para. Com a demora, alguns passageiros resolvem seguir a pé. São em número de 10. Após o concerto, o ônibus segue viagem e chega ao ponto final, onde todos os passageiros descem. Agora, sem reter o parágrafo, você vai responder a duas perguntas. Se lhe perguntássemos quantas pessoas desceram do ônibus no ponto final, você provavelmente responderia de imediato. Portanto, a primeira pergunta é: quantas paradas fez o ônibus no total? Poucos acertam essa resposta por imaginarem que somente o número de passageiros fosse importante. Não consideram esse detalhe. Vamos agora à segunda pergunta. Mesmo que tenha acertado a primeira, temos sérias dúvidas de que acerte esta. Apenas uma ou duas pessoas em cada 100 conseguem isso.
Sem tornar a ler o parágrafo, responda: qual o nome do motorista de ônibus? Tente isso com os amigos e verá que raramente alguém acerta, pelo fato de que memória, observação e atenção andam juntas. É impossível lembrar de qualquer coisa que não se observa. É extremamente difícil observar ou lembrar de algo que não se está interessado em memorizar. Isso leva a uma regra óbvia. Para melhorar sua memória, obrigue-se a ficar interessado e observar qualquer coisa que deseja recordar. Para isso, use a atenção. Então, já descobriu o nome do motorista? Como dissemos, poucas pessoas conseguem acertar. Na verdade, é mais uma questão de atenção e observação. Dissemos na formulação do teste que você estava dirigindo um ônibus que levava 50 pessoas. A resposta, portanto, é seu próprio nome. Você estava dirigindo ao ônibus. Se atacar com confiança qualquer empecilho da memória, com o pensamento de que vai lembrar, certamente conseguirá. A memória é como um funil. Cada vez que pensa ou diz coisas como: tenho péssima memória, nunca consigo lembrar de nada, ou outros pensamentos dessa espécie, é como se estivesse colocando um pedregulho no gargalho do funil. Por outro lado, de pensar ou ficar repetindo coisas do tipo: tenho ótima memória, sempre me lembro de tudo que precisa ser lembrado, e coisas positivas como essas, estará retirando um a um esses pedregulhos e evitando que outros caiam no gargalho. Lembre-se, você tem ótima memória, precisa apenas treiná-la corretamente. Um bom método para conseguir isso é fazer todos os exercícios solicitados. Portanto, siga as instruções para, dentro de algum tempo, estar usufruindo de uma fantástica capacidade de memorização. Já a partir da segunda etapa, você estará aumentando extraordinariamente sua capacidade de memorizar, através de exercícios práticos. Vai notar que o resultado de cada exercício aparece logo após concluí-los. Isso significa que você estará tirando proveito desses benefícios a partir do primeiro exercício. Para tanto, ele deve ser feito com atenção e ser repetido tantas vezes quantas necessárias, até você admitir que já tem domínio sobre aquela prática. Falamos sobre a necessidade de atenção. Como estaremos trabalhando quase exclusivamente com imagens mentais, a concentração que vai se tratar na próxima etapa também se dará de grande valia para você obter resultados. Os exercícios que devem ser realizados sem interrupção. Antes de passar para a próxima etapa, verifique como está a sua memória, realizando os testes que seguem. Note que eles apresentam algum grau de dificuldade para quem ainda não tem memória treinada. Se seu índice de acerto for baixo, não desanime. Isso significa que apenas é hora de levar a sério a reciclagem que está iniciando sem desanimar. Ao longo do treinamento, volte a fazer os mesmos testes e constate que vai resolvê-los com facilidade. Agora vá fazer os exercícios, ou deixe isso para amanhã, se preferir. Apenas não deixe de fazê-lo. Logo que confirmo a real eficiência deste programa, indique-os a familiares e amigos, pois a divulgação deste material será feita principalmente por pessoas que, como você, tiveram oportunidade de conhecê-los. Faça agora os exercícios das páginas seguintes. Teste 1. Leia apenas uma vez o nome dos 16 objetos da lista que se segue. Em seguida, procure escrevê-los sem tornar a olhar o texto. Você deverá fazê-lo exatamente na ordem em que aparece aqui. Lembre-se de que
Se esquecer uma única palavra, errará as seguintes, pois não estarão na sequência exata. Vamos lá. Livro, cinzeiro, vaca, casaco, persiana, frigideira, relógio, óculos, fósforo, gilete, maçã, bolsa, maçaneta, garrafa, minhoca e poste. Tente. Vê aí quantos você acerta. Acertou quantas? Vamos lá. Teste 2. Memorize os 20 objetos relacionados e transcreva-os nas linhas seguintes com os respectivos números. Não use mais que 2 minutos para isso. Deve memorizar os objetos e seus números correspondentes. Vamos lá. Rádio, aeroplano, lâmpada, árvore, pintura, telefone, cadeira, cavalo, xícara, ovo, vestido, flor, janela, perfume, livro, pão, lápis, cortina, vaso e chapéu. Tente. É difícil, né? Parece difícil no princípio, mas você vai observar que é muito fácil. Teste 3. Vamos lá. Olhe para o número de 20 algarismos durante 1 minuto e procure escrevê-los de memória. Cada dígito deve estar no lugar certo. 7, 2, 4, 3, 2, 7, 8, 6, 1, 1, 2, 3, 7, 9, 4, 8, 6, 5, 1, 0. Resultado. Acertou quantos? Teste 4. Olhe por cerca de 5 minutos para 8 rostos e nomes e procure memorizar os nomes e as fisionomias. Depois escreva debaixo de cada rosto o nome respectivo. Silvia, Gustavo, Solange, Carlos, Davi, Júlia, João e Janete. Coloque os nomes. Vê o resultado. Quantos você acertou? É como eu disse, parece difícil, mas você vai ver na próxima aula sobre a concentração, que você vai ver que é muito fácil. É apenas técnica, tá bom? Eu aguardo você na aula de número 4 e você vai surpreender na aula de número 4, onde você vai ver a facilidade de decorar esses testes que foram passados. Você vai ver que é muito fácil, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você na aula de número 4.